Dom Landeone, temos um problema. Mate. Hã? Matemática. A solução para todos os problemas sempre é a matemática. Roda a vinheta. Anda! Tá esperando o quê? Hora do Enem no ar com uma pergunta. Robótica é coisa só para iniciados? Que nada, fazer robô tá cada vez mais fácil. E quem explica isso é o professor Charles Esteves, do projeto Adoro Robótica. A gente conversa com ele daqui a pouquinho, porque agora é a vez daquele bate-bola sobre matemática no Enem com o professor Walter Tadeu. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Professor, muitos jovens sonham em fazer 18 anos. Aí, quando chegam lá, começam as obrigações. Tem que estudar, tem que passar no Enem. Tem algum conselho, professor? É necessário estudar desde cedo. Quando chega aos 18 anos, que é mais ou menos a fase de fazer o Enem, a dificuldade, eu acho, que existe é escolher a carreira. E a questão é não confundir a matéria que ele gosta com a profissão que ele deseja exercer. Quais os conteúdos da matemática que mais caem no exame? Razões e proporções, regra de 3, a parte de porcentagem, né, geometria plana, funções vindo um pouquinho mais para o ensino médio, gráfico de funções, representações gráficas de equações, análises gráficas estatísticas, cálculos de média, mediana, né, relações que envolvem dados e medidas de dispersão, que é justamente aquelas de variância, desvio padrão, medidas de tendência central, que é justamente média, mediana e moda, as regras de 3, simples e composta, etc. E não dá para falar do exame sem falar em porcentagem, né, professor? Bora ver uma questão sobre isso? Bora. Roda aí. Dá uma olhada na solução, por favor. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre o comprimento em centímetro e a idade em mês completo e ano da criança. Então, a gente tem, na verdade, um gráfico mostrando para a gente os comprimentos que as crianças podem ter em função das suas idades. Aqui eu tenho, na verdade, em anos e meses completos nesse gráfico. Então, qualquer altura que você quiser se dá pela interseção entre a idade da criança e uma dessas curvas dadas pela OMS. Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal no período considerado? Quando você fala na prova do Enem ou em qualquer outro vestibular aumento percentual, isso sempre vai significar a variação entre os valores que você teve no período considerado, sempre em relação ao inicial. Então, toda vez que você aumenta alguma coisa, a variação percentual é a diferença que existiu dividido pelo valor inicial. Se você fizer essa continha, você sempre consegue encontrar aumento percentual. E é exatamente isso que a gente vai ter no problema. A garota inicialmente tem 85 centímetros de altura e depois ela passa para um novo valor de altura que a gente vai tirar pelo gráfico dado pela questão. E aí o aumento percentual vai ser a variação de altura dividida pelo valor inicial. Ela tem agora 4 anos e 4 meses completos e a altura dela vai ser dada pela curva P50. Então, é essa curva aqui, P50, essa curva do meio. Então, 4 anos e 4 meses, ela vai ter exatamente essa altura marcada por esse pontinho aqui. E, portanto, vai ser uma altura de 105 centímetros. Então, antes, ela tinha uma altura de 85 centímetros. Depois,
ela tem uma altura de 105 centímetros. Portanto, como é que a gente faz para calcular a variação percentual da altura? A gente vai fazer a diferença entre as alturas, portanto, 105 menos 85, dividido pelo valor inicial da altura, que é 85. Beleza? Então, essa conta dá 20 sobre 85. Isso aqui é aproximadamente igual a 0,235. Mas 0,235 a gente pode escrever em formato de porcentagem, como sendo 23,5%. E, portanto, a gente marca como gabarito para esse problema a letra A. Beleza? Então, gente, variação percentual é sempre o quanto aumentou ou o quanto diminuiu em relação ao inicial. Sempre a variação dividida pelo valor inicial. Beleza? Grande abraço. Até a próxima. Valeu, professor Sandro! Essa é uma questão clássica do Enem de porcentagem, não é mesmo, professor? Sempre a variação percentual de quanto aumenta uma quantidade em relação à outra. Sempre uma questão que cai na parte do Enem, não só na parte aritmética, como nesse caso, que é um estudo de um valor que passa por um valor maior, como em geometria, às vezes pediu uma variação percentual de área, volume. Se eu aumentar o raio de uma circunferência, de um círculo, de quanto a sua área aumenta. Então, sempre esse estudo é importante. Pois é, a questão aborda aumento percentual. Isso é proporção, né, professor? O que acontece é, na questão resolvida, é feita uma continha do tipo assim, valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Foi o que eu escrevi aqui no quadro. No caso, a conta dita pelo professor Sandro dizia assim, o valor final, né, que no caso foi 105, a altura da menina em questão, menos o valor inicial, que foi 85, que era a altura aos 3 anos, dividido por 85. De onde sai essa fórmula? Então, a gente vai voltar um pouquinho para o que a gente chama de crescimento ou variação ou diminuição percentual. Se eu tenho um valor inicial, que eu vou chamar de V0, e eu aplico um aumento, exemplo, eu vou comprar alguma coisa que custa R$100 e no mês seguinte essa coisa custa 20% a mais. A pessoa diz assim, multiplica por 1,2. Mas o que é multiplicar por 1,2? É multiplicar por 1 mais 0,2. Esse 0,2 é justamente o 20%. Então, isso sai de onde? Eu tenho aqui esse valor final, qualquer que seja esse valor, é igual ao valor inicial mais o valor inicial aplicado nessa taxa que foi dada. No caso aqui eu botei mais, mas ele pode ser menos se for desconto, no caso mais se for aumento. E aí eu faço aqui uma continha simples, eu passo esse V0, que é o valor inicial para esse membro, eu vou ter I vezes V0, o I é a taxa que ele está procurando, é igual a VF menos V0, então o I vai ser justamente VF menos V0 sobre V0. Importante desse dado é perceber que no futuro, em progressões geométricas, esse fator multiplicador, 1 mais I, vai ser justamente a razão da progressão geométrica. Então eu dei um exemplozinho aqui básico. Por exemplo, eu tenho essa PG aqui, 2, 6, 18, 54. O que significa dizer isso? Que cada valor foi encontrado multiplicando por 3 o que vem antes, o anterior. Mas qual é a variação percentual entre um valor e outro? Eu fiz a continha exatamente como está aqui. Eu fiz o 6 menos 2 sobre 2. Repare que é o mesmo, essa variação percentual é constante. 18 menos 6 dividido por 6, 54 menos 18 dividido por 18 e sempre vai dar 2. Quem é esse 2? 200%. Aonde iria aparecer esse 2 aqui? Este 3 nada mais é aqui 1 mais 2. Então, dizer que eu estou multiplicando por 3 ou um valor foi multiplicado por 3 significa dizer que houve uma variação percentual de 200%. Show de bola, professor! Essa questão também envolve uma outra habilidade muito importante para o Enem, que é a análise de gráfico. Esses assuntos sempre estão combinados? Tem assuntos que, especificamente sobre análise gráfica, que eu acho que é o foco do Enem, que o aluno tenha capacidade de ler de outras formas. Não só a leitura, que a gente sabe a leitura escrita com texto, mas uma outra forma de texto que é o texto gráfico. Não necessariamente para calcular aumento percentual, porcentagem, mas sim que ele identifique como é que são as formas de representações gráficas de algumas informações. Pode ser produto cartesiano, né? Como esse caso do exemplo, você identifica pontos em um gráfico com informações
horizontais e verticais, pode ser na forma de gráfico de colunas, onde você lê a quantidade, pode ser uma avaliação qualitativa, no caso, que são as pizzas, né, o gráfico de setores. Então, quais são os cuidados que o candidato precisa ter quando for analisar um gráfico? Ele precisa identificar os eixos, a escala, saber se está andando de 10 em 10, de 20 em 20, né? Tanto na escala horizontal como na escala vertical. Que tipo de gráfico está sendo abordado, se é um gráfico exponencial, se é um gráfico quadrático, se é um gráfico linear. Nesse caso, sutilmente, ele já diz que é curva. Se a gente olhar muito rapidamente, dá a impressão que são retas, mas não são retas. São curvas bem suaves, né? Tem um padrão de crescimento daquelas pessoas ao longo dos anos. É importante que ele identifique qual é a pergunta que está sendo feita, fica claro, porque, como você disse, tem várias curvas. Mas ele está dizendo que é a P50. Então, é importante que saiba ler não só graficamente, como saiba interpretar a pergunta que está sendo feita. Pois é, a questão utiliza só uma das curvas. Mas se ela quisesse complicar, ela poderia usar outras curvas, né, professor? Sim, no caso, ficou claro ali, na forma com que foi feita aquela representação, que para cada P50, P7, etc., a altura daquela criança que tivesse aquela idade podia mudar. Ele podia ter feito a seguinte pergunta, por exemplo, no caso do P50, qual foi a variação percentual? Se fosse um outro P, o P7, por exemplo, o P8, ou outro P que tivesse ali, qual seria aquela variação percentual e qual seria a diferença entre essas variações percentuais? Mas eu acho que o objetivo da questão não era também dificultar muito, era ver a leitura gráfica, objetivo 1, se o aluno sabe ler um gráfico. E 2, se ele sabe manipular os dados que foram dados naquele gráfico. Agora, professor, aquelas perguntas que não variam aqui no nosso programa. Quando esses temas são abordados na escola? O tema é representação de número racional na forma fracionária ou na forma decimal, séries iniciais. 5º ano, talvez puxando um pouquinho para o 4º ano, a percepção de que o número fracionário pode ser identificado como parte do todo. É função nossa, dos professores das séries iniciais, mostrar aos alunos que os números fracionários, eles têm várias interpretações, não só como parte do todo. Então, se eu digo, eu tenho um retângulo e pintei a metade, eu pintei o meio. Isso é uma das interpretações. Mas eu posso dizer que se eu tenho um dado, que são 6 faces, vamos supor, eu quero saber qual é a chance que eu tenho de tirar a face 2, eu tenho um sexto, é uma representação fracionária de uma outra interpretação que seria no caso do cálculo das probabilidades. Tem outra que é no caso da razão. Eu digo, entre 10 pessoas, 4 são homens e 6 são as mulheres, qual é a razão? Então, eu estou trabalhando também isso. Quando vai chegando para o 5º ano, começam a aparecer as representações. O aluno perceber que 2/5 pode ser representado de uma outra forma. Na reta numérica, não só como 2/5, como 0,4. Pode ser feito isso através das equivalências de frações. Eu interpretar que 2/5 é igual a 4/10, 4/10, 0,4. Quando vai chegando um pouquinho mais adiante, do 6º ao 9º ano, começa a trabalhar com o cálculo das porcentagens. Aí você começa a trabalhar, como é que calculo 15%, 30%, 40%? E vai chegando até o cálculo da variação percentual lá no ensino médio, justamente para trabalhar com matemática financeira, já que o fator multiplicador, aquele 1 mais i que eu coloquei ali, vai ser o da matemática financeira e vai ser a razão da progressão geométrica. Ou seja, vai mais ou menos do 4º ano até o ensino médio. E qual o conselho para quem quer arrebentar? Um livro do professor Morgado chamado Matemática Financeira e Progressões Geométricas, justamente porque esses assuntos estão muito juntos. Então, é um livrinho fino, né? É importante porque ele começa fazendo uma análise da PG, da progressão geométrica, e aí ele emenda a matemática financeira justamente falando em variação percentual. E aí ele faz essa ponte entre o fator multiplicador, como sendo razão da PG, e esse fator multiplicador tem justamente o 1 mais i, que é a porcentagem da taxa. Agora, para fechar a nossa revisão, professor, a análise de gráficos costuma aparecer com que conteúdos? Função linear, né, a função afim. Tem a questão quadrática, né, da função quadrática, que mexe com
com custo, mexe um pouquinho com lucro, prejuízo, tem algumas funções que modelam isso, né? Tem a função exponencial, que trabalha com matemática financeira, as progressões geométricas, que são os crescimentos exponenciais, as funções logarítmicas, né? Que os exemplos clássicos são de pH, ou são de escala Richter, de terremotos, etc., várias vezes. E alguns que não têm a ver com funções, têm a ver só com relações, como esse caso do exemplo dado nessa questão. O aluno precisa saber que a representação gráfica, o mais importante é isso, é uma outra forma de ler. É um texto diferente. Assim como tem a poesia, tem o desenho, tem um logotipo, tem a propaganda, tem um gráfico que ali diz tudo. Muitíssimo obrigado. É isso. Valeu mesmo Obrigado. por toda a ajuda, viu? Obrigado pela oportunidade. Você sabia que fazer robôs está cada vez mais fácil? E que a robótica também pode ser uma metodologia de aprendizado? Quem explica é o professor Charles Esteves, do projeto Adoro Robótica. Chega mais, professor. Fala, Lande. Tudo bem? Bem, Seja tranquilo. bem-vindo. Conta pra gente, o que é o Adoro Robótica? Adoro Robótica é um makerspace. Makerspace? Peraí, me explica o que é isso. Makerspace é um local de criação, né? Um espaço onde todas as suas ideias podem ser materializadas. Então, a gente tem os Fab Labs, que são aqueles locais onde eu tenho grandes ferramentas, tipo máquina de corte a laser, impressora 3D, plotter e outras coisas mais. O Makerspace é um Fab Lab reduzido, onde você também pode prototipar ou criar suas ideias e fazer com que elas sejam materializadas. Como surgiu esse projeto? Em 1999, eu tive a ideia de difundir isso, porque dentro do Rio de Janeiro não se falava em robótica. Poucas escolas tinham a intenção de trabalhar. E eu trabalhava dentro de uma escola que tinha. Então eu falei assim, eu tenho que difundir isso para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso e possam trabalhar com esses projetos. E aí eu criei um site onde eu colocava diversos projetos. Eu entrava em contato com universidades, eles me permitiam, eu colocava esses projetos lá e todo mundo começou a entender melhor. E aí, com o surgimento da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é um dos grandes projetos brasileiros dentro dessa área, os jovens começaram a se inscrever, a participar e a robótica cresceu. E o que vocês fazem exatamente lá? Lá nós temos, desde esses espaços com clubes, onde qualquer pessoa pode chegar e eu estou com uma ideia, eu quero materializar essa ideia, eu quero construir esse objeto. A gente faz a construção desde a modelagem 3D, impressão 3D, o corte a laser, a eletrônica. Então, você sai com o seu protótipo da sua ideia materializada ali, funcionando, e vai embora. E, além disso, nós temos cursos também, os cursos de impressão 3D, de modelagem, de realidade virtual e da própria robótica, que é o nosso foco principal, né? E qual o objetivo do Adoro Robótica? Difundir não só a cultura maker, não só a robótica, mas a ideia da experimentação. Mas há um tempo atrás, as escolas esqueceram os laboratórios. A gente tinha os nossos laboratórios de ciências, de física, onde aconteciam as coisas, que a gente fazia as experimentações, e isso desapareceu por um tempo. E hoje, com a cultura maker, ela retornou, onde nós temos essa experimentação, a gente tem a mão na massa, onde os alunos aprendem errando. Então, é o processo de tentar, não der certo, vamos de novo. Mas não é muito difícil essa coisa de fazer robôs? Não, não. Antigamente, por falta de conhecimento em algumas áreas, ainda a gente tinha essa dificuldade. Mas hoje em dia, com a quantidade de kits educacionais que nós temos e a quantidade de ferramentas que tem acesso fácil e rápido para todo mundo, ficou muito fácil. Então, hoje em dia, um braço mecânico daquele ali eu posso fazer com hidráulica. Então, quer dizer, eu com seringas, mangueirinhas e água, eu consigo movimentar um projeto desse daí. Então não é só com metal? Não, não só com metal, com tudo. Eu posso construir com garrafa PET, eu posso construir com palito de churrasco, eu posso construir com seringas usadas sem agulha, né? Só a parte da seringa, e o tubo e mangueiras plásticas. Eu posso construir um robô que funcione de forma hidráulica. Aí eu posso fazer um robô a hora que eu quiser. Ah, mas isso deve ser só pro pessoal da área de exatas, né? Nada, tem muita gente de humanas. Eu tenho professor de geografia, eu tenho professor de português, eu tenho professor de história trabalhando com a robótica
eletrônica, modelagem e outras coisas. Hoje em dia é tudo interdisciplinar, Tudo, tem jeito. tudo. Agora, professor, como a robótica ajuda no ensino da matemática? Desde o primeiro processo de você colocar o seu robô para caminhar, a matemática está envolvida ali. Então, hoje em dia, com a Olimpíada Brasileira de Robótica, que eu cito mais uma vez, a gente tem programação dos robôs traçados todos em matemática. Então, se eu quero fazer um robô que siga um determinado padrão, eu vou usar P&D, por exemplo. Né? Então, os alunos já aprendem que uma rotação do eixo da roda dele lá, eu uso π. E, a partir disso, eles começam a se interessar de uma tal forma que aquele aluno que não queria, que não tinha a matemática aplicada, eles encontram nesse processo a matemática aplicada para poder utilizar. Falando nisso, como está a robótica no Brasil? Crescimento exponencial, muito grande mesmo. As escolas começaram a visualizar não só a robótica, mas todo esse movimento de crescimento, né, da educação maker como uma ferramenta nova para a educação. Então, tanto que os nossos professores estão se transformando. Então, o professor de matemática agora ele entende de eletrônica, ele sabe utilizar a impressora 3D, ele sabe utilizar uma plotter, um corte a laser. Então, essa transformação fez com que a escola, né, valorizasse essa parte da robótica e o crescimento está muito grande. Hoje em dia, quase que 100% das escolas têm, pelo menos, um momento de robótica lá. E você, quando você se interessou pela robótica? Bem, eu desde pequeno eu quis ser astronauta, né? Então, meu pai era engenheiro elétrico, então eu sonhava em ser astronauta. E falei assim, tem que procurar por isso. E aí comecei pela engenharia elétrica. Só que no meio do caminho da engenharia elétrica eu falei assim, não, eu quero computação, eu quero... E aí eu tranquei engenharia elétrica, fiz ciência da computação. Logo em seguida eu fiz pós-graduação em fibras óticas, porque eu queria trabalhar com robôs aquáticos, né, que são o ROV, né, que mergulham para ajudar na extração de petróleo e outras coisas. E depois eu fiz engenharia mecatrônica na UERJ, que foi para complementar mesmo, para saber, todos os pontos da robótica onde era funcional o que eu queria trabalhar. Eu aposto que a galera tá amarradora no nosso papo. Então, assim, qual é a dica para quem quer seguir essa área, robótica? A gente tem alguns makerspaces aqui no Rio de Janeiro e todos têm os seus clubes onde a gente possibilita exatamente que as pessoas possam experimentar, possam tentar para ver como é que é esse mundo e se interessar por ele. E pra galera que não gosta muito de matemática, qual é a dica? Robótica. Robótica. Como eu falei, acho que a matemática aplicada é o que faz você se apaixonar por ela. Então, se você tem um problema, e é um problema real, tá? Você vai ter um interesse muito maior em aprender alguma fórmula matemática para verificar se essa fórmula matemática realmente se aplica ao que você está vivendo na realidade. Então, a robótica é o que mais se aproxima dessa parte de robótica aplicada, não só para matemática, mas para física, mas faz com que o aluno tenha um retorno. A gente já teve vários exemplos de alunos do ensino médio que tinham conceitos de alguma aprendizado que ele teve e que ele foi buscar lá com alunos do Fundamental 1, na prática, verificar que aquele conceito ali funcionava junto com esses alunos. Muito obrigado. Obrigado a você, Landes, por poder explicar um pouquinho mais do que a robótica, esse fascínio com a robótica e matemática que é muito interessante pra gente. Tá vendo? Aprender pode ser uma atividade divertida e criativa. Então não perde tempo e corre lá no nosso site que tem muito mais conteúdo pra você se divertir enquanto se prepara pro Enem, beleza? Hora do Enem.mec.gov.br e até a próxima.